Boa tarde a todos e a todas, galerinha do quinto ano. Hoje nós estamos fazendo mais uma revisão para os assuntos trabalhados no terceiro bimestre, né? Nós trabalhamos a quinta e a sexta unidade. Em especial, nós vamos fazer uma avaliação posterior, falando principalmente dessa quinta unidade, onde nós trabalhamos com cordões de poesia e histórias, que é o tema dessa unidade. Nessa unidade, nós trabalhamos com histórias, né? Nós trabalhamos com poemas, histórias de cordéis, também trabalhamos com poemas e, além disso, nós trabalhamos com contos de assombração, né? O pessoal gosta de chamar de contos de medo. Então, é um gênero textual onde você vê, onde você vê onde você tem uma característica específica para cada ponto, tá? Então, nessa unidade nós trabalhamos observando, né, justamente o que seriam as histórias de cordéis, como se dá essa manifestação cultural. Nós também trabalhamos com o uso das palavras trás com S, trás com Z e atrás. Além disso, nós aprendemos o que seriam lendas, aprendemos as variedades linguísticas do povo brasileiro, de algumas palavras. Por exemplo, nós trabalhamos com diferenciação. Aqui no norte nós falamos de tangerina, para o nordeste falamos de mexerica, enfim. Essas são variedades na hora da linguística. Então, nessa quinta unidade, nós trabalhamos primeiramente com poemas de cordel, tá? Então, entender o que são poemas de cordel. Então, nós trabalhamos nessa unidade com o poema O Jabuti e o Caipora, onde contava que são um poema de 8 estrofes, né? E cada estrofe possuíam de 5 a 6 versos. Então, repare a estrutura que ele tem. Lembrando que as palavras no final, aqui como estão circuladas, elas possuem rimas, né? A palavra contar, parar e vingar. Então, vocês já estudaram mais ou menos o que eram poemas, né? Então, você já tem esse conhecimento quanto ao poema de cordel, tá? Aqui nós estamos com atividade, nós fizemos a atividade, né? E hoje vocês vão fazer, só dando uma fechada aqui, para o entendimento que nós vamos fazer no dia de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar, essa aqui é o segundo instrumento avaliativo, ele é valendo 9 pontos. Você tem 3 instrumentos da língua portuguesa do terceiro bimestre. Fazer a leitura do que está aqui no comando, tá? Que foi da página 108 até a página 131, onde nós trabalhamos com cordões de poesia e história, que apresentou gêneros textuais como poemas, cordéis e estudo de variedade linguística, tá bom? Então aqui você tem um poema escrito por Patativa do Asseré, onde você deverá fazer a leitura, e após isso você vai fazer a leitura e interpretação do texto, tá? Aqui faz a pergunta de multiplicou, onde você vai responder somente uma questão, né? Onde diz, você vai, depois da leitura do texto, você vai responder: o poema lido tem finalidade de contar uma história de vida, caracterizar a serra onde vivia o poeta, destacar a importância da criação dos versos, ou criticar a obra dos poetas literatos, né? Após a leitura, você vai ir para a questão 2, também relacionada àquele texto. Ele diz assim: em todos os versos note-se a marca da primeira pessoa, ou seja, o pronome eu, exceto, ou seja, então uma dessas frases não tem a presença da primeira pessoa, embora não escrito eu. Qual desses versos aqui escritos não possui a primeira pessoa do singular, tá? Depois vocês vão fazer a leitura de uma lenda. Nós também leitamos que são contos, né? Contos de mitos que fazem parte da nossa cultura, onde você vai ler o texto 2, a lenda do preguiçoso. Vai fazer a leitura desse texto
e depois vai fazer a interpretação dele, tá? E aí vem para a terceira questão, que seria: qual é o título do texto? Então você vai olhar lá, eu escrevi o título aqui. Qual é o tema principal da história? O tema é o assunto que se está tratando. Depois, 5. Quem não chorou ao nascer? Se pudesse, o que ele teria dito ao nascer? 6. Quem foi a culpa do homem nascer tão preguiçoso e por quê? 7. O que aconteceu com o sítio do homem preguiçoso e por que ele não gosta de trabalhar? 8. O que o preguiçoso pediu ao seu vizinho e compadre? E 9. Quando disseram que o arroz não estava escolhido e frito, o que o homem preguiçoso fez e qual a sua opinião? Então você vai reparar que nessa atividade, a atividade de língua portuguesa de segundo mestre, segundo instrumento, nós estamos trabalhando com dois tipos de textuais. Os poemas de cordéis, de história de cordéis, e nós estamos trabalhando com lendas. Então, você vai fazer a leitura e vai fazer a leitura e depois a interpretação do texto e responder nessa atividade de hoje.